As florestas são grandes, densas e loucas, então é fácil esconder coisas dentro delas. E algumas dessas coisas foram descobertas e são absolutamente malucas, para dizer o mínimo. Esses ecossistemas densos e selvagens estão cheios de surpresas que desafiam tudo o que todos pensam que sabem sobre o mundo ou, para colocar de outra forma, podem ser realmente estranhas. Estas são 20 coisas estranhas encontradas nas florestas. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Cogumelos que brilham no escuro. No Brasil, cientistas encontraram, literalmente, cogumelos que brilham no escuro. Curiosamente, esses cogumelos foram descobertos pela primeira vez em 1840, mas depois desse achado inicial, eles simplesmente desapareceram e só foram encontrados novamente em 2009. Como você pode imaginar, não foi uma tarefa fácil, já que só era possível localizá-los durante a noite, quando podiam ser vistos brilhando. O brilho desses cogumelos acontece graças a uma reação química chamada bioluminescência, na qual uma enzima age sobre uma molécula, gerando luz. Os cientistas acreditam que esse brilho pode ter várias finalidades, como atrair insetos que ajudam na dispersão dos esporos ou até servir como um mecanismo de defesa, alertando possíveis predadores sobre sua toxicidade. O brilho desses cogumelos despertou tanto a curiosidade de povos indígenas quanto de cientistas modernos, que passaram a estudar mais sobre o papel deles no complexo ecossistema da Amazônia. Esses cogumelos costumam ser encontrados principalmente em madeiras em decomposição, prosperando em ambientes úmidos e ricos em nutrientes dentro da floresta. Definitivamente não é algo que você esperaria ver em cogumelos, mas é exatamente isso que os torna tão fascinantes e estranhos. E é isso! Esses foram alguns dos mistérios e das descobertas mais curiosas vindas das florestas do nosso planeta, lugares que continuam surpreendendo ao longo dos anos. Número 2. O desconhecido. Aqui está a questão. Tudo o que eu mencionei neste vídeo são coisas que sabemos que existem no mundo. Mas se você perguntar se isso é tudo que há para descobrir nesses lugares, bem, a resposta provavelmente é não. Por conta da imensidão de certas florestas, especialmente a Amazônia, nós conhecemos apenas uma pequena fração do que realmente existe por lá, tanto em termos de plantas quanto de animais. E isso é justamente parte do mistério e do fascínio que essas florestas despertam. Há muito mais para ser descoberto, e ninguém sabe exatamente quando ou se conseguiremos desvendar todos os seus segredos. É por isso que as pessoas continuam organizando expedições para florestas de todos os tipos e tamanhos. No fim das contas, elas querem transformar o desconhecido em conhecido. Número 3. As florestas flutuantes da Amazônia. Começando com algo um pouco mais leve, vamos agora para as incríveis florestas flutuantes da Amazônia, que são exatamente o que o nome sugere. São florestas que realmente flutuam, servindo de lar tanto para animais quanto para algumas pessoas. E embora os humanos sejam minoria por lá, é um lugar extremamente perigoso, devido à quantidade de cobras, jacarés e outros animais selvagens que habitam a região. Mas afinal, como uma floresta flutuante se forma? Na verdade, é resultado de um ciclo complexo de vida e morte que acontece devido às enchentes que ocorrem ali. Resumindo, uma grande quantidade de capim morto se acumula sobre a água e, a partir disso, sementes de árvores começam a crescer. E pronto, você tem uma floresta flutuante. Pode parecer algo fantasioso, mas é absolutamente real e atrai a atenção de muitas pessoas, cada uma por seus próprios motivos. Número 4. Tribos amazônicas. Eu até já falei sobre isso antes, mas agora vamos nos aprofundar um pouco mais. Como mencionei, não é nenhuma surpresa saber que civilizações e culturas inteiras viveram na floresta amazônica. O que talvez seja mais surpreendente é que ainda existem tribos isoladas vivendo lá e que, infelizmente, há pessoas no poder tentando fazer de tudo para eliminá-las. Isso pode até parecer roteiro de um filme, mas, na realidade, é algo muito sério e completamente real. A constante destruição da Amazônia tem forçado essas tribos remanescentes a lutar diariamente pela própria sobrevivência.
Na verdade, algumas dessas tribos já foram completamente exterminadas, vítimas de ações ilegais tanto de exploradores quanto, tristemente, com apoio ou negligência de autoridades locais. E por que isso acontece? Simples, porque querem os recursos valiosos que existem nas terras dessas tribos. E, se for preciso destruir a floresta ou até tirar vidas para conseguir isso, eles simplesmente fazem sem nenhum remorso. Número 5. A floresta que respira ok. Eu sei que isso aqui tecnicamente é uma floresta e não uma selva, mas o vídeo é tão incrível que vale a pena comentar. Um homem estava explorando uma floresta em Quebec, no Canadá, quando se deparou com algo absolutamente chocante. Como você pode ver nas imagens, a floresta parecia estar respirando. E, convenhamos, não é assim que florestas costumam se comportar. Naturalmente, ele compartilhou o vídeo na internet para tentar descobrir o que estava acontecendo. E depois de algum tempo, ele e outros curiosos finalmente descobriram a resposta. Naquele dia, havia ventos muito fortes na região e as árvores, que tinham raízes extremamente longas e espalhadas, estavam sendo empurradas pelo vento. Isso fazia com que as raízes levantassem e abaixassem partes do solo, criando o efeito visual bizarro de que o chão inteiro estava respirando. Assustador? Talvez. Impressionante? Com certeza. Número 6. As pirâmides da Amazônia. Dado o tamanho colossal da floresta amazônica, não chega a ser chocante saber que pessoas viveram lá por incontáveis milhares de anos. Na verdade, ainda existem tribos indígenas que lutam para proteger suas terras dos que querem explorá-las nos dias atuais. A grande questão sempre foi: quão avançadas eram essas civilizações antigas que habitaram a Amazônia? E para tentar responder isso, cientistas realizaram um mapeamento por satélite de partes da floresta, mais especificamente na região da Bolívia. O que eles descobriram foi surpreendente: estruturas que se assemelham a pirâmides, o que indica que as civilizações que viveram ali poderiam ter sido tão avançadas quanto os maias e os astecas, que dominaram outras regiões do continente. Embora ainda não haja uma resposta definitiva sobre o que tudo isso significa, uma coisa é certa: essa floresta ainda guarda muitos segredos escondidos, esperando para serem desenterrados. Número 7. A Casa da Bruxa. Quando você ouve o termo Casa da Bruxa, provavelmente pensa que, em algum momento, uma bruxa morou lá de alguma forma. Mas esse definitivamente não é o caso aqui. Na verdade, esse terreno foi comprado e a casa foi construída por um homem comum, lá em 1656. A família continuou vivendo no local até que Peter Matson Peterson construiu a casa que mais tarde se tornaria conhecida como Flint Home. Ele a construiu na década de 1930 e ela ainda está de pé até hoje. Então, por que ela ficou conhecida como Casa da Bruxa? Bem, é porque as pessoas dizem que ela se parece com uma e assim decidiram transformá-la em uma atração turística. Número 8. A antiga cidade de Caracol. Se eu ainda não te convenci de que há incontáveis cidades antigas perdidas no meio das florestas do mundo, aqui vai mais uma prova. Desta vez, vamos até Belize, onde se encontra Caracol, outra cidade maia extremamente importante. Caracol foi uma cidade-chave durante o apogeu do Império Maia, especialmente por razões políticas. E, para você ter uma noção da grandiosidade, ela é maior do que qualquer cidade moderna em Belize hoje em dia. Isso mesmo, os maias não faziam nada pequeno. Porém, assim como tantas outras, quando o Império entrou em colapso, Caracol foi completamente engolida pela floresta e esquecida. Só foi redescoberta, por acaso, no ano de 1937. Desde então, se tornou um verdadeiro símbolo arqueológico e histórico. O que querem? Isso pode até soar como o enredo de um filme, mas, infelizmente, é absolutamente real. A destruição da floresta amazônica está colocando em risco a sobrevivência das tribos que ainda vivem de forma isolada por lá. Essas comunidades estão em constante luta apenas para continuar existindo. Na verdade, algumas dessas tribos já foram completamente exterminadas devido a ações ilegais, tanto de grupos criminosos quanto, infelizmente, com conivência de autoridades locais. E por que eles fazem isso? Simples: por causa dos recursos valiosos que existem nas terras onde essas tribos vivem. E não se importam em destruir florestas ou até tirar vidas para conseguir o que desejam. Refúgio tanto para cientistas quanto para turistas.
Número 9. A cidade perdida dos gigantes. Agora seguimos para o Equador, onde mais uma cidade perdida foi descoberta. E essa, em especial, ficou famosa por uma crença um tanto curiosa. Muitos acreditam que ela foi construída por gigantes. Mas por que os moradores locais pensam assim? Bom, existem dois motivos bem convincentes. O primeiro são as ferramentas encontradas próximas às enormes estruturas do local ferramentas, que, por sinal, são gigantescas. Isso alimentou a lenda de que uma raça de seres gigantes construiu essas edificações colossais e depois simplesmente desapareceu da face da Terra. E antes que você ache isso engraçado ou absurdo, vale lembrar que muitas culturas ao redor do mundo possuem lendas sobre gigantes em seu folclore. Além disso, as construções são realmente enormes, incluindo uma pirâmide com cerca de 80 metros de altura. Quando você observa essas estruturas a partir do solo, pensar em gigantes não parece tão fora de questão assim. Número 10. A cidade do Deus Macaco. Talvez você não tenha acreditado quando eu disse que diversas cidades perdidas foram encontradas em florestas ao redor do planeta. Pois bem, aqui vai mais uma prova. A busca pela lendária Cidade do Deus Macaco, em Honduras também conhecida como a Cidade Branca, por conta da coloração das suas construções. Essa cidade foi alvo de buscas por mais de um século. Sim, mais de 100 anos de expedições, explorações e teorias até que, finalmente, ela fosse localizada. E olha que curioso! Em meados dos anos 2000, os cientistas começaram a identificar uma região que poderia muito bem ser a localização da cidade perdida. Isso aconteceu 75 anos depois de um explorador americano chamado Theodore Mord ter desenterrado milhares de artefatos durante sua expedição a La Mosquitia. Com o passar dos anos, a cidade foi de fato encontrada, e esse evento foi tão importante que até virou tema de um documentário sobre a busca pela Cidade do Deus Macaco. Número 11. El Mirador. Uma coisa sobre as florestas que não pode ser negada é que, quando elas querem prova viva ou melhor, histórica de como as florestas podem crescer e consumir absolutamente tudo. Se você não acredita, basta olhar para El Mirador. As fotos e vídeos que você está vendo talvez não façam jus à grandiosidade do lugar, mas essa foi, um dia, uma cidade capital do grande Império Maia. Sim, aquele mesmo povo maia, famoso por, entre outras coisas, prever o fim do mundo em 2012. No auge, El Mirador tinha cerca de 200 mil habitantes e fazia parte de um complexo sistema de cidades que, juntas, abrigavam mais de 1 milhão de pessoas. Sem dúvida, eles sabiam muito bem como criar uma civilização e construir algo duradouro. No entanto, ironicamente, não durou. Eles simplesmente desapareceram sem deixar rastros. E, sem ninguém para conter o avanço da natureza, as florestas lentamente tomaram conta dessas cidades outrora grandiosas. Muitos comparam a descoberta de El Mirador à de Pompeia, afinal. Estava bem debaixo dos nossos narizes. Só precisávamos escavar e remover aquilo que o próprio planeta tinha escondido. E, até hoje, continuamos encontrando cidades perdidas como El Mirador em florestas e selvas espalhadas por todo o mundo. Número 12. O Rio Fervente. Seja bem-vindo ao Peru, mais especificamente à parte peruana da floresta amazônica e do rio Amazonas. E é justamente um afluente desse rio que protagoniza esse mistério, dando um novo significado à expressão água quente. Os moradores da região já conhecem o chamado Rio Fervente há décadas. Eles o utilizam para diversas finalidades, como lavar roupas, cozinhar alimentos e muito mais. No entanto, só recentemente um geólogo decidiu procurá-lo e, quando finalmente encontrou, percebeu que não era apenas real. Era absurdamente quente. Quão quente, você pergunta? Algo em torno de 93 graus Celsius? Isso é extremamente quente, você definitivamente não ia querer colocar a mão nisso. E isso levanta uma questão intrigante. Como esse rio se formou? A resposta é: ninguém sabe ao certo. Este é um verdadeiro mistério da Amazônia. Ele não está sendo aquecido por um vulcão, já que o mais próximo fica a centenas de quilômetros dali. Além disso, não há nenhum indício óbvio de uma saída geotérmica que esteja aquecendo essa água a temperaturas tão altas. E mais, apenas um trecho específico do rio é aquecido dessa forma. Alguns acreditam que pode haver algo bem profundo no subsolo causando isso, mas, até agora, isso não passa de especulação.
O fato é que o rio é, literalmente, quente demais para ser tocado. E, no entanto, os moradores locais estão tão acostumados que continuam usando-o no dia a dia. Afinal de contas, você faz o melhor que pode com os recursos que tem, certo? Número 13. Baleia jubarte. Preciso admitir que encontrar uma baleia jubarte morta já é algo estranho de se ver. Agora, imagine encontrar isso no meio de uma floresta. E é importante lembrar que baleias jubartes não são exatamente criaturas pequenas em qualquer sentido da palavra. Mesmo uma baleia filhote pode pesar várias toneladas. E foi exatamente isso que encontraram em uma ilha na foz do rio Amazonas. Essa ilha fica próxima da costa brasileira e a baleia não foi encontrada apenas na floresta. Ela estava bem no interior da ilha, o que não deveria ser possível considerando seu tamanho. Mas, como sempre, há uma reviravolta nessa história. Para entender como essa baleia foi parar no meio da floresta, não é necessário focar na baleia nem na floresta, mas sim na água. Veja bem, essa ilha lida constantemente com marés muito altas. E quando essa baleia acabou chegando até lá, foi justamente durante um período em que a maré subiu cerca de 4 metros. Isso já é mais do que suficiente para fazer com que a água avance terra adentro e depois recuar, deixando tudo aparentemente seco e normal quando alguém aparece por lá. E, segundo os especialistas, foi exatamente isso que aconteceu. Mas como a baleia acabou presa nesse processo? Bem, isso é fácil de responder em parte. Acredita-se que a baleia já estava morta no mar. Ninguém sabe exatamente o motivo, e a maré a arrastou até lá, levando-a para dentro da ilha enquanto as águas subiam. E como todos sabemos, quando a maré te pega, nem mesmo uma baleia consegue resistir. Número 14. Esferas de pedra da Costa Rica. Olha, eu sei que pode parecer algo simples, mas as pedras são uma parte fundamental do mundo, servindo como blocos de construção para todo tipo de coisa maravilhosa que existe por aí. Eu acabei de te mostrar uma fortaleza de pedra épica, só para constar. Porém, se você for até a Costa Rica, vai encontrar algo completamente oposto no espectro das pedras. Especificamente, você verá um conjunto de 300 esferas de pedra perfeitamente esculpidas, espalhadas por diversos locais, e ninguém sabe exatamente o motivo de existirem. Para os locais, elas são conhecidas como bolas de piedra, ou seja, bolas de pedra. Acredita-se que tenham sido feitas por uma cultura indígena pré-colombiana da Costa Rica que existiu e prosperou aproximadamente entre os anos 700 e 1530 d.C. e que já está extinta. Independentemente de quem as fez ou de quando exatamente foram feitas, a grande questão é por quê? Esculpir pedras é uma prática antiga em praticamente todas as civilizações, até mesmo nas de origem neolítica. Mas fazer 300 esferas perfeitamente arredondadas, de tamanhos variados e espalhá-las por toda a Costa Rica, sim, isso soa, no mínimo, muito estranho. E quando eu digo tamanhos variados, é para valer algumas têm apenas alguns centímetros de diâmetro, enquanto outras chegam a medir cerca de 2 metros. Você não faz pedras desse tamanho sem ter um motivo muito específico para isso, certo? E além disso, elas não são todas feitas do mesmo material. Algumas são feitas de calcário, enquanto outras são de arenito. Diante de todas as curiosidades que as cercam, é fácil entender por que algumas pessoas as veem como parte de um quebra-cabeça maior, enquanto outras simplesmente as enxergam como pedras bem esculpidas. E, sinceramente, acho que as duas coisas podem ser verdade nesse caso. Número 15. Se diria. Existem alguns lugares no mundo que te fazem olhar com admiração e encantamento, e eu diria que este local no Sri Lanka é um exemplo perfeito disso. Trata-se de uma enorme formação rochosa que, com o tempo, se tornou uma fortaleza lendária, reverenciada até hoje tanto pelo povo do país quanto por visitantes de todo o mundo. Na verdade, alguns chegam a chamá-la de a oitava maravilha do mundo. Se você olhar para a parte mais lendária da história desse lugar, descobrirá que ela está ligada ao rei Caçapá, que construiu a fortaleza para se esconder de seu irmão. E assim, a fortaleza foi erguida. No entanto, com o tempo, ela foi destruída, e em seu lugar foi construído um mosteiro budista. Não é preciso olhar muito para entender por que os monges escolheram esse local como perfeito para meditação e contemplação da beleza do mundo ao redor.
Avançando para os dias atuais, o local se tornou um patrimônio mundial da Unesco, o que significa que é protegido por lei e não pode ser destruído ou alterado. Dito isso, é possível visitar o local e ver como a arquitetura e o design eram feitos na antiguidade. Embora a natureza e a humanidade nem sempre trabalhem bem juntas, às vezes conseguem criar algo verdadeiramente pitoresco e deslumbrante, e esse lugar é, sem dúvida, um exemplo disso. Então, se um dia você estiver pelo Sri Lanka, eu recomendo muito que visite esse lugar. Número 16. Pé Grande. Se você achou que eu ia falar sobre coisas estranhas encontradas em áreas arborizadas e não mencionar as várias lendas sobre o Pé Grande, então, vamos lá, você já devia saber melhor. Este canal nunca perde uma oportunidade de se tornar estranho quando o assunto permite. Sim, é verdade que a maioria das pessoas diz ter visto o Pé Grande e seus primos em florestas e bosques, e não na selva. Mas já houve relatos de pessoas que afirmam ter visto esses seres em áreas de floresta tropical no passado. Na verdade, desde que seja um lugar gigante cheio de árvores e esteja no hemisfério ocidental, há uma boa chance de alguém ter dito que viu o Pé Grande. No geral, não há nenhuma prova verdadeira de que o Pé Grande ou seus parentes realmente existam, mas isso impede as pessoas de tentarem provar que ele é real de jeito nenhum. E se você assistir a certos canais que falam sobre criptídeos, sabe que eles realmente se esforçam para agradar essa base de fãs. Canais como Animal Planet e Discovery Channel têm programas como Procurando o Pé Grande, mas eles nunca conseguem encontrá-lo. É quase como se estivessem fazendo um programa apenas para criar falsas esperanças nas pessoas e depois destruir seus sonhos de forma impiedosa. Ou talvez eles estejam apenas tentando atrair audiência para obter altos índices de audiência, afinal, isso é televisão. De qualquer forma, as pessoas continuarão acreditando no Pé Grande, e esse é um direito delas. Mas é preciso lembrar que, até que alguém prove, de forma definitiva, que o Pé Grande existe, todas essas supostas filmagens e evidências de sua existência devem ser vistas com uma boa dose de ceticismo. Número 17. Anéis da Amazônia. Eu já falei sobre essa floresta e selva no começo, mas agora vou me aprofundar de verdade. A Amazônia é um dos lugares com maior biodiversidade do mundo, o que significa que é um refúgio para todo tipo de criatura, para aqueles corajosos o suficiente para entrar e tentar encontrar uma espécie nova. Porém, às vezes surgem mais perguntas do que respostas. Por exemplo, quando você observa a floresta amazônica vista de cima em alguns pontos-chave, percebe que há anéis esculpidos no solo, uma série de valas quadradas, retas e em forma de anel, espalhadas pela Amazônia boliviana e brasileira. Eles estavam lá antes da floresta existir? Pelo menos é isso que quem os estudou acredita. O que sabemos agora é que esses anéis foram feitos pelas mãos humanas. Não me entenda mal, se a Mãe Natureza quisesse, provavelmente poderia ter criado alguns deles. Mas a quantidade e o formato indicam que foram feitos por humanos que viveram na floresta há muito tempo. A grande questão é, para que eles eram usados? Honestamente, ninguém sabe. Isso levanta muitas perguntas sobre o que esses grupos desconhecidos fizeram na área antes de outras culturas os expulsarem ou simplesmente desaparecerem. Por exemplo, é fácil pensar que tinham alguma função na agricultura ou que eram usados como estruturas defensivas, mas não há como saber com certeza. Algumas pessoas acreditam que isso prova como os antigos habitantes da Amazônia, quem quer que tenham sido, tiveram um papel importante na formação da floresta que conhecemos hoje, e que seu impacto foi muito maior do que se imaginava. Também é bastante triste que, em vez de estudarmos mais a Amazônia, estejamos mais focados em derrubar árvores em todas as suas partes. Número 18. A tribo Sentinel. Agora vamos sair dos deuses para os homens, especificamente um grupo de homens e mulheres que existem em exatamente uma ilha no mundo. Por que estou falando sobre esse grupo de pessoas? Porque eles querem ser deixados totalmente em paz e não têm medo de usar a violência para garantir que isso aconteça. Estou falando da tribo Sentinel, que vive na ilha North Sentinel, no Oceano Índico, uma ilha que, tecnicamente, pertence à Índia. O problema é que não é aconselhável, nem legal, tentar interagir com o Sentinel, pois isso provavelmente resultará na sua morte. E não estou brincando. Dizer que o contato com essas pessoas tem sido meio acerta ou erra é um eufemismo.
Por exemplo, certa vez um britânico chegou à ilha e conseguiu sequestrar 6 membros da tribo, antes de zarpar novamente. Agora você entende por que muita gente naquela região não gosta muito deles. Mas essa é apenas uma das muitas histórias envolvendo o Sentinel. Um pouco mais de uma década antes desse sequestro, um navio mercante indiano acidentalmente naufragou perto da ilha. Alguns membros da tripulação sobreviveram e chegaram à costa, mas depois de alguns dias presos ali, foram atacados pela tribo. Eles só conseguiram se defender até serem resgatados. Lembre-se daquele britânico que sequestrou alguns membros da tribo para mostrá-los aos seus superiores. A maioria deles morreu, e os 2 que sobreviveram foram devolvidos à ilha com presentes, segundo o relato desse homem. Se você ainda está em dúvida, mais tarde houve um condenado que fugiu para a ilha e os Sentinel o mataram em 2006. Alguns pescadores chegaram muito perto da ilha e foram mortos, e por aí vai, você já entendeu a situação. Agora é um ato ilegal tentar se aproximar, porque essas pessoas claramente querem ser deixadas em paz pelo mundo exterior e não têm medo de usar a violência para garantir que isso aconteça. Número 19. As pegadas gigantes do Lord Hanan. Agora vamos de uma história assustadora para uma divina. Na Índia, o panteão hindu está cheio de seres incríveis que, segundo dizem, moldaram o mundo em algum momento. E entre os grandes está Lord Hanuman, que foi o grande devoto do único e verdadeiro Senhor Rama. A razão pela qual muitas pessoas conhecem esse deus macaco é por causa das gigantescas pegadas de Lord Hanuman. Por todo o território da Índia, há impressões no solo, tanto em rocha sólida quanto em terra macia, onde formas de pegadas gigantes são claramente visíveis. Não é apenas uma impressão que mais ou menos parece uma pegada, elas parecem exatamente pegadas gigantes. Como você pode imaginar, esses locais são lugares importantes de adoração entre os fiéis hindus, pois eles acreditam que representam a presença definida de seu deus macaco. O mais interessante é que essas pegadas não estão apenas na Índia. Elas podem ser encontradas em vários países da Ásia, como Tailândia, Sri Lanka e outros, e todas apresentam o mesmo desenho curioso e similar. Então, como isso é explicado? Será que realmente existe um deus macaco entre nós? Ou pelo menos um que existiu no mundo há muito tempo? Honestamente, é difícil dizer. Se fosse apenas uma pegada isolada na lama ou na pedra, você poderia argumentar que ela foi esculpida ou implantada para criar uma lenda, o que muitas pessoas já fizeram antes. Porém, ter pegadas espalhadas por um continente inteiro é outra coisa totalmente diferente. Além disso, há relatos que dizem que essas pegadas têm milhões de anos, o que daria uma reviravolta enorme nessa história. Número 20. Navio Fantasma da Galáxia. Você talvez não tenha adivinhado por onde começaríamos, mas um navio na floresta, especialmente um desse tamanho, pode não estar na sua lista dos 10 principais. Você poderia até chamar isso de achado de um homem na floresta, mas quando ele olha por dentro, porque, novamente, isso não é algo que você vai esperar para esta primeira entrada, nos encontramos em Thailand, numa ilha onde um explorador escreveu sobre sua jornada no Huffington Post com seu melhor amigo, e eles estavam adorando a vida na ilha que estavam vivendo. Se você ler o artigo no Huffington Post, ele escreve algumas coisas bastante sugestivas antes de chegar ao navio fantasma que ele aparentemente encontrou. Ele e seu melhor amigo estavam apenas fazendo uma exploração leve quando se depararam com um navio, e embora isso não fosse surpreendente a princípio, já que eles estavam em uma ilha, ele deixou claro que esse barco era um que havia naufragado nas praias da ilha e parecia ter marcado a praia onde repousava. O que imediatamente chocou o homem não foi o tamanho da embarcação, mas o fato de ela estar relativamente impecável. O motivo de isso ser chocante para alguns é que, com o tempo, muitos navios fantasmas ficam dominados pela natureza ou pelo homem. Às vezes, grafites e outras marcas claras de presença humana se tornam evidentes, o que pode tornar perigosa a visitação. No entanto, quando os dois entraram na embarcação, tudo estava realmente limpo. Não havia sinais de destruição ou desgaste. Era como se a embarcação estivesse pronta para zarpar, mas não houvesse ninguém para comandá-la. Eventualmente, os dois saíram do navio e começaram a perguntar pela ilha sobre ele. E é aí que as coisas ficam, bem, um pouco mais estranhas.
A princípio, eles não conseguiam fazer ninguém falar sobre o navio, e então descobriram que pessoas haviam morrido naquele navio. A única razão para ele estar limpo é porque as pessoas eventualmente o abrem como um hotel, mas só quando não há outras opções disponíveis, pois não querem que mais pessoas morram. Mas muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!